Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar o que aconteceu por aqui nessa última semana. Tem muita coisa para me mostrar para vocês, muita coisa aconteceu nesses últimos dias, mas voltando lá para quinta-feira da semana passada, lá pro dia 18 de novembro, em um lugar diferente, em um jardim diferente, gravei um pouco em algumas plantinhas que eu fui cuidar no jardim de uma amiga e resolvi mostrar para vocês que é um jardim bem diferente, o cultivo é bem diferente do que eu tô acostumada. Eu, inclusive, montei aí alguns arranjos, montei um carrinho de mão cheio de suculentas, e aí quem sabe daqui a uns meses eu não vou lá e atualizo pra vocês, pra gente comparar o quanto elas cresceram, quanto elas se desenvolveram. São plantas que ficam no tempo, são suculentas que vão ficar aí no tempo, expostas aí à chuva e sol, e é um substrato bem diferente do meu, mas é um substrato que funciona por lá. As suculentas que já estavam no tempo já estão super acostumadas, super estressadas, bem bonitas mesmo. Tinha uma mudinha aí de suculenta outra, mas é porque ela não tava aí num regime de luminosidade bom. E aí eu mudei o lugar e elas vão começar a ficar bonitinhas de novo. Então aí vocês vão ver aí várias plantinhas, várias suculentas plantadas aí em praticamente só terra, terra de quintal e esterco de gado. Tem algumas plantinhas que estão em adaptação também, como eu falei, eu mudei algumas de lugar. E aí elas vão se adaptar, vão tomar aí mais claridade, mais sol, vão ficar bem bonitas. Mas é como eu sempre falo aqui no canal, em relação ao cultivo das suculentas não existe regra. O que dá certo pra mim pode não dar certo pra você e vice-versa. Assim como, por exemplo, lá dá super certo as suculentas assim na terra vegetal, na terra ali pura, misturada aí com esterco. Aqui pra mim não daria certo, mas vocês podem ver que lá as suculentas estão bem bonitinhas, não só as suculentas, outras plantas também. E aí eu gravei um pouquinho das plantinhas de lá pra mostrar pra vocês. Eu acho tão bonito assim, uma casa cheia de grama, uma chácara assim com bastante espaço, bastante verde, muitas árvores, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui nos meus vídeos, que é aqui só as plantinhas, as suculentas nos vasinhos aqui no muro daqui de casa, que é bem apertadinho. E aí uma coisa que eu percebi é que nos vasinhos de lá nasce bastante matinho, porque como é terra assim retirada do chão, sempre vai ali uma sementinha de mato, alguma erva daninha, e aí toma conta do vaso. E aí eu fiz limpeza, arranquei os matinhos aí, a maioria pelo menos, dos vasos. Esse era até um problema que eu tinha muito quando eu usava terra vegetal, sempre nascia um monte de matinho. E fica tão bonitinho o vaso sem nenhum matinho. Vocês podem ver esse vasinho aqui de Sedum Golden Glow. Que lindinho que ele tava, tá no sol pleno, tomando bastante sol. Toma sol praticamente o dia todo. E olha só que lindo, olha a cor que ele tá. Os meus nunca ficaram gordinhos assim, saudáveis desse jeito. E o substrato, olha só, tá aqui bem compactado. Tava eu aí tirando os matinhos do vaso. Então, assim, as suculentas, elas se adaptam bastante, mesmo que esse aqui não seja um substrato ideal. Olha só como ela tá bonita. E por incrível que pareça, eu mexi em vários vasinhos e não encontrei nada de nematóides. Então, essa terra que eles usam não é contaminada. Contribui também para a beleza dessas suculentas aqui. Olha só essas paraguaienses aqui, como elas estão bem gordinhas, bem coloridinhas. Na câmera ainda não pega a cor que elas estavam mesmo. Então aqui agora vindo para sexta-feira, dia 19, o clima mudou completamente. E de cara eu logo percebi que não foi chuva com vento, porque quando é chuva com vento, molha esses vasinhos aqui todos, mas estava todo mundo com substrato sequinho. Bem diferente desses arranjos aqui de trás, como por exemplo esse daqui que eu montei com as suculentas todas decapitadas. E olha só como o substrato tá todo encharcado. Esses arranjos que ficam aqui embaixo sempre tomam bastante chuva. Até esses vasinhos assim menores que ficam aqui na beirada do pallet, quando chove um pouquinho mais forte sempre molha. Molhou os arranjos aqui todos.
O que não é um problema, as suculentas ficam bem bonitas quando elas tomam chuva. E eu já troquei o substrato de todo mundo por um substrato bem drenável, com bastante camada de drenagem, para já ficar mais despreocupada em relação a elas tomarem chuva. E alguns vasinhos aqui desse lado aqui também tomaram chuva. Molhou até o que não era para molhar, olha só, tinha esse restinho aqui de substrato, tá encharcado aqui de água, molhou pra caramba. Essa bandejinha aqui com várias suculentas que eu tinha decapitado. E agora, ainda na sexta-feira, mais um pouquinho mais tarde, começou a chover mais forte e aí eu vim mostrar pra vocês como que ficam algumas plantinhas, algumas suculentas que ficam no tempo, que tomam aí chuva à vontade, ou que eu coloco pra tomar chuva quando começa a chover assim. Mas às vezes quando começa a chover eu coloco algumas pra tomar chuva. Dessa vez eu coloquei essa cuia de mudas da Echeveria Dust Rose, que eu fiz por folha. Na minha Echeveria City Fukuyama, que tá saindo haste floral de novo. Ela tá aqui cheia de mudinhas aqui embaixo, as mudinhas estão crescendo super bem. E outra suculenta que tá saindo haste floral também é a Echeveria Paniculata. Essa daqui grandona eu ganhei desse tamanho já. E agora, começando o final de semana, no sábado, dia 20, comecei a ir replantando, trocando o substrato da Echeveria Carunculata, que eu ganhei de uma amiga faz uns dias. Eu resolvi esperar ela se adaptar um pouquinho para mim poder mexer nesse substrato dela, mas acho que ela tem gostado daqui. Eu tirei uma foto assim que ela chegou e comparando com o miolinho aí dela, de como ela tá hoje em dia, ela já se desenvolveu, essas folhas dela já se desenvolveram um pouquinho. Eu tô tentando fazer uma adaptação solar mais tranquila com ela, pra não queimar ela, porque a temperatura aqui tá oscilando bastante. E por enquanto decidi deixar ela nessa cuia aqui mesmo que ela veio, mas acho que com o tempo vou precisar plantar ela em uma cuia maior, num vaso maior, porque ela realmente é uma suculenta que fica aí com um porte bem maior do que as suculentas que eu tenho por aqui. Esse é até um ponto que eu não compro muitas suculentas grandonas desse jeito, as de bifloras aí da vida. Mas pra mim aqui não dá, aqui tem pouquinho espaço, então já tá aí metade planta e metade varal. Então se colocar mais planta aqui no muro, tem que estender as roupas lavadas em cima das suculentas, aí não dá certo. E agora eu acho que ela vai se desenvolver mais, vai ficar bem mais bonita aí nesse substrato bem drenável. Acho que daqui a uns 2, 3 meses ela vai estar bem bonita, já precisando ir pra uma cuia maior. E eu acho que pra mim fazer mudinha dela eu ia ter que decapitar. Não sei se dá pra fazer mudinha dela por folha, porque essa folha é muito grande e geralmente essas suculentas maiores têm que fazer decapitação pra fazer mudinha, mas tô sem coragem pra decapitar ela por enquanto. E aí aproveitei que eu fui mexer na minha Echeveria Carunculata, que eu fui replantar ela, e aproveitei também pra mexer na Echeveria Afterglow, que eu já tinha decapitado, mas fazia um tempo que eu olhava pra ela e tava achando ela estranha, e meu olhar clínico não falha. Você cultivar suculentas tem muito disso também. Você tem que olhar pra ela e já notar que tem alguma coisa de errado. E foi o que aconteceu com a Echeveria Afterglow aí decapitada. Eu já tava achando ela meio esquisita, na verdade, quando eu decapitei. Comecei então tirando essas folhinhas secas. E eu já comecei a ver o caule escurinho. Eu já sabia que não ia ser coisa boa. E aí eu resolvi tirar uma folha dessas maiores aí. Mas aí a folha deu até trabalho pra sair. Arrancou um pedacinho de caule. E aí o pedacinho de caule que saiu, deu pra mim ver o caule já todo preto por dentro. E aí não teve outra, eu tive que cortar o caule dela. E aí tudo fez sentido. Antes mesmo de eu decapitar ela já não tava se desenvolvendo tão bem. Então eu decapitei ela e consegui aí evitar que esse apodrecimento se espalhasse pelo menos pra parte de baixo do caule. E aí eu tive que ir tirando folha e cortando, tirando folha e cortando, até o caule ficar sem nenhum apodrecimento aí, ficar bem limpinho, bem clarinho. Ficou aí praticamente só o miolinho dela, ela tava bem grande comparada aí com esse miolinho aí que eu consegui salvar que não tava apodrecendo. Fiquei com a mão toda branca de pruína, porque as folhas dela tem bastante pruína. E aí eu nunca vi ninguém fazendo o mudo dela por folha, mas assim que eu comprei eu tirei 3 folhas e nenhuma deu certo, todas secaram. Mas aí a parte boa aí, entre aspas, agora é que dá pra tentar aí fazer muda com essa montanhada de folha aí que eu tive que tirar dela. Podem ver que essa folha fica bem diferente sem a pruína, né? Fica bem mais escura. E aí eu sempre escrevo com caneta esferográfica. Eu tiro a pruína pra não entupir a caneta, porque senão não dá pra escrever.
E escreva aí com a mão bem levinha. Isso aqui é bem legal para você saber de quem é essa folhinha depois. Agora tem aí várias folhinhas de Echeveria Afterglow para ver se vai brotar alguma por folha dessa vez. Ou se não, não sei se a parte de cima, se o miolinho vai enraizar. Mas pelo menos no caule que eu já tinha decapitado, parece que estão saindo algumas mudinhas. E acho que eu tava prevendo, né? Já imaginou se eu não tivesse decapitado ela? Esse apodrecimento aí, espalhar aí de cima para baixo até chegar no caule e ela ia morrer inteirinha. E agora, pulando alguns dias, vindo pro dia 23, hoje o dia começou bem triste, eu achei a minha Laue esquisita, e assim que eu encostei nela, a folhinha simplesmente despencou aí, despetalou, e esse é infelizmente um problema bem recorrente por aqui, essa época do ano, agora na primavera, que chove bastante e ao mesmo tempo esquenta pra caramba. Eu já até tinha colocado essa Laue aqui no corredor, porque já sabia que era uma suculenta bem sensível, mas não teve jeito, resolvi até tirar ela do substrato para ver onde que estava o problema, mas as folhinhas já estavam saindo muito aí de cima, realmente ela apodreceu aí o caule, tanto que vocês podem prestar atenção aí que as folhinhas que eu estava tirando, nenhuma estava saindo com a pontinha aí preta ou com algum pedacinho de caule escuro, como na Echeveria Afterglow, mas só de encostar na folhinha ela já caía aí praticamente sozinha. Então eu resolvi cortar o caule para ver como que tava e realmente estava bem escuro, bem apodrecido. Então fui tentando aí cortar para ver se conseguia salvar algum pedacinho dela sem apodrecimento, assim como eu salvei o miolinho da Afterglow. Mas quando eu fui chegar num pedacinho dela que estava sem apodrecimento nenhum, foi muito em cima, muito pertinho do miolo, não sei se vai salvar porque é bem pequenininho, quase que minúsculo. Então a parte boa é que eu tenho aí agora várias folhinhas da Echeveria Laue. Espero que eu consiga salvar. Também aconteceu isso com a minha Echeveria Madiba e eu consegui fazer várias mudinhas dela por folha. E aí, aproveitando que eu já tava aqui no corredor, eu resolvi dar uma faxina aqui, organizar esse corredor, porque tava uma baguncinha, vaso espalhado pra tudo que é lado. Já fazia uns dias que eu tava adiando de mexer aqui. Alguns replantes também, tem alguns vasinhos aqui, como por exemplo esses vasinhos mais baixinhos, assim, esses vasinhos menores, pra mim replantar as suculentas que estavam precisando. E mexer aí na maioria das suculentas. Essas aqui que ficam nesse cantinho não são minhas, são mudinhas aí, pequenininhas, folhinhas que eu dou pra minha mãe e vai crescendo e olha só como que já estão. Inclusive um vasinho que já faz um tempinho que eu não mostro é o vasinho da minha mãe de Echeveria Lola. Olha só como que elas estão. Era só uma mudinha e aí ela começou a estiolar e minha mãe decapitou. E aí olha só quanta mudinha aqui de Lola. As minhas não vão muito pra frente, não tenho muita sorte com Echeveria Lola. Eu tenho aqui esse vaso com caule decapitado e várias folhinhas bem pequenininhas que elas brotam mais rápido. Com as folhas maiores da Lola realmente é bem mais chatinho de fazer muda dela por folha. Mas aqui nesse vaso tem algumas folhinhas aí que brotaram. Vamos ver se dessa vez elas se desenvolvem. E agora aqui voltando com o corredor um pouquinho mais organizado. Não mudou tanta coisa, eu só fiz alguns replantes, montei uns vasinhos novos. Tinha muito vasinho vazio aí também, então eu já tirei. As mudas que estavam nos vasinhos número 6, eu plantei todas nessa cuia aqui 21. Vou adaptar aos poucos ao sol para elas ficarem bem bonitinhas. Já tá na hora de adaptar elas ao sol. E agora ficou assim. Ainda tem muita coisa para mexer por aqui. Se vocês prestarem atenção, tem vários spoilers aí de vídeos que vão ir pro ar ainda. E aí, olha só, para quem queria ver a minha glauquinha aí que eu fiz por folha, aqui está ela. Ela tá bem pequenininha ainda, mas ela tá tomando bastante sol aí junto com as outras suculentas, bem resistente, não queimou. Mesmo com essa oscilação aí de temperatura, que tem dias que tá bem nublado e depois nada um solzão, ela tá aqui firme e forte, tá pequenininha ainda, mas ela já se desenvolveu bastante nessa primavera. E para vocês terem noção do tamanho dela, aqui tem a glauca que eu comprei por último aí pela internet, e dá pra ver a diferença do tamanho. Essa daqui na verdade ainda não tem aí as folhinhas no formato aí redondinho, mas é porque ela é bem pequenininha ainda. Conforme ela for crescendo e se desenvolvendo mais, ela vai ficando aí com as folhinhas bem redondinhas, que nem essa daqui maior. Muita gente até me pergunta como que eu fiz o muda dela por folha, mas normalmente o melhor jeito de você multiplicar a glauca é por as mudinhas que ela dá no caule, ela enche de mudinhas no caule. E olha só, outro vasinho aí de mudinhas que fica aqui atrás. Esse vasinho aqui com as mudinhas de Dionísio que eu fiz por folha, elas estão ficando também bem bonitinhas. A minha Tácitos Belos que eu comprei não tem muito tempo,
As flores ainda estão aqui fechadinhas, eu falei que assim que elas abrirem eu mostro aqui pra vocês. Eu tô achando ela já bem bonita, ela tá se adaptando super bem aqui, mas por enquanto nada dessas flores abrirem ainda. Tô bem ansiosa, não vejo a hora de ver. As flores delas são bem bonitas. E aí, falando em flor, tem flor aqui no meu Graptopetalum mendonzai. Na verdade, eu tinha cortado as hastes florais dele para ele poupar, entre aspas, energia e se desenvolver mais rápido, porque ele chegou estioladinho, mas aí onde eu cortei, brotou aí algumas mudinhas e abriu essa florzinha aí. E algumas folhinhas que eu tirei dele também brotaram, estão aí bem bonitinhas. Ele tá ficando super gordinho, bem diferente quando ele chegou, que o meu linho tava todo estiolado. Inclusive, não sei se já comparei aqui em vídeo, mas se comparar aí ele com o Mirinai, esse meu Mirinai ele tá bem gordinho. Nem sempre ele foi assim, mas dá pra perceber a diferença. O meu Mendonzai tá se adaptando ainda e já tá aí mais gordinho, com as folhinhas mais gordinhas que o Mirinai, que já tá super adaptado. E a coloração também, esse meu Mirinai tá bem estressado, mas a coloração tá bem diferente um do outro. O Mendonzai ele não fica nesse tom de rosinha que nem o Mirinai. Mas então foi isso. Esse vídeo ficou bem maior do que os vídeos que eu tô acostumada a postar aqui no canal. Se você assistiu até aqui, parabéns! Me conta aqui o que você achou desse tamanho de vídeo. Me conta aí se você tá perdendo suculentas agora nessa época também, ou se tá de boa por aí. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar isso tudo que teve aí nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver as plantinhas aí de um outro jardim, bem diferente do que já aparece aqui pro canal. De acompanhar aí os dias de chuva, as tristezas aí que foi, por exemplo, a Echeveria Laui. Em breve trago atualização aí se brotou alguma folhinha da Afterglow, da Laui. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.